pessoas estão vendo, não, peraí, eu tenho que ter ainda um cuidado com isso. Está entrando até, eu diria, numa fase de acomodação, né? Mais ou menos como foi com outras tecnologias. Cloud teve esse hype também. Exato. Teve blockchain, teve esse hype aí. Não, olha, blockchain é para isso, galera. Não é para tudo. É para uma solução específica, né? Mas você começou falando muito sobre a necessidade de poder computacional para fazer a IA ser efetiva e talvez até você consumir IA como serviço, que é uma realidade hoje, né? Exato. Você não precisa ter grandes... A computação quântica, ela vem para entregar mais poder computacional ou ela não tem nada a ver? Porque eu já vi gente falando nisso. Não, quando a gente chegar na computação quântica, a IA vai ser outra coisa. E eu falei, tá, mas qual que é a relação de uma coisa com a outra? Pro leigo, ele começa a juntar abobrinha com banana e achar que tem uma salada. Exato. Bom, eu acho que o nome aí, já computação quântica, né, a parte quântica, já traz um monte de coisa que não é verdade. Né? Então, os coaches quânticos, a medicina quântica... Se a gente for entrar nesse negócio aí, a gente não sai daqui hoje. É só para falar que não é isso que a gente vai falar aqui. Vamos fazer um corte aqui. Nós vamos falar de quântica de verdade. Né? Exato. Então, assim, na verdade, o computador quântico ele é uma máquina que pensa diferente. Tá? Então, ele tem algumas propriedades. De novo, ele também não vai ser uma bala de prata. Uhum. É mito que ele é muito mais rápido, muito mais eficiente. Assim, ele vai ser eficiente para alguns problemas específicos. Tá? Então, se a gente pensar hoje, tem muitos problemas, né, na área, né, da computação que a gente não consegue resolver direito. Que a gente precisa dar umas dicas para o computador para ele ajudar a gente a resolver. Uhum. Tá? Então, como por exemplo? Se você pensar, né, por exemplo, sei lá, previsão de tempo, certo, logística, né? Uhum. Então, quando você tem cadeias de suprimento, muitos caminhos, né? Muitas variáveis interconexas. Exato. Por exemplo, escolha de ações que eu devo investir, que eu devo criar um portfólio, né? Então, são problemas que são na classe aí de problemas combinatoriais, né? Que eu tenho muitas combinações. Análise combinatória. A análise combinatória são uma classe de problemas da computação que a gente fala que são NP-hard. Então, hoje, para a gente resolver esses problemas, a gente não consegue ter a solução ótima. Então, a gente usa o que a gente chama a famosa heurística para a gente conseguir resolver eles de uma forma aproximada e satisfatória, que a gente vai ter uma resposta num tempo computacional ok, porque dependendo se eu for esperar a resposta ótima, quando essa resposta vier, ela não me serve para nada. Sim. Ele depende muito mais da intervenção humana dentro daquele processamento. Exato. Né? Então, existe uma gama desses problemas que nós acreditamos, né? E aí nós temos o termo acreditamos, porque ainda não está 100% provado, que a computação quântica vai ajudar a resolver esses problemas de uma maneira eficiente, não necessariamente de uma maneira mais rápida. Rápida no que eu falo, no clock do processador. Entendi. Ele vai ser mais rápido porque eu vou resolver aquele problema de uma maneira diferente. Não é mais a ideia de núcleos e girando em núcleos, não é essa E essa maneira diferente, ela é mais eficiente, né? E aí, portanto, ele vai ser mais rápido. Né? O único exemplo concreto que a gente tem hoje é o algoritmo de Shor, que faz a fatorização de 2 números. Ok. Tá? Então, se tudo a gente achar que não dá certo, o algoritmo de Shor é o único que a gente sabe que vai dar certo, porque ele já foi provado matematicamente que ele é muito mais eficiente num computador quântico. Né? Que a gente não consegue resolver ele num tempo hábil no computador clássico. Isso já foi testado e comprovado? Já foi provado matematicamente, testado não, porque a gente ainda não tem um computador suficiente para a gente quebrar grandes números. Mas números pequenos a gente consegue fazer, tá bom? Então aí é o primeiro mito, né? E essa eficiência, né, na computação quântica é basicamente porque a gente tem que pensar os nossos algoritmos usando 3 propriedades que é muito difícil da gente entender e visualizar, que é a superposição, o entrelaçamento e a interferência. Beleza, vamos por partes então. Vamos cada um deles para a gente especificar. Então, quando a gente pensa em superposição, eu acho que você vai lembrar do jogo do Pac-Man. Sim, lembro. Agora, imagina que ao invés de você ter muitos fantasminhas, você tem muitos monstrinhos e você consegue explorar um caminho ao mesmo tempo. Tá? Então, basicamente, a superposição é como se eu estivesse em 2 lugares ao mesmo tempo. Né? Coisa então, que na física simples é impossível. Exato, mas nessa física quântica eu consigo, de alguma maneira, né, explorar
2 caminhos ao mesmo tempo. Então, eu consigo ser mais eficiente. Né? É então, o mesmo Pac-Man, só que ele está andando em 2 caminhos ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, tá? No entrelaçamento, imagina que você passou com alguém, né? Você está de carro com alguém no drive-thru, você foi lá, comprou. E numa caixa você sabe que tem um hambúrguer e na outra você sabe que tem um cachorro-quente. São pedidos diferentes. Certo. Vocês vão para lugares diferentes. Você foi para sua casa, outra pessoa foi para casa dela. Quando você abre e você viu que tem um cachorro-quente, o que tem na outra caixa? Um hambúrguer. Então você não precisa medir as 2 partículas. Se eu medir uma, eu sei o Entendi. resultado da outra. Porque elas estão tão entrelaçadas que uma determina o Entendi. resultado A da relação outra. delas determina o resultado da outra. Então, o entrelaçamento é isso. Dá um ganho naquela A análise. interferência é mais ou menos o nosso fone. Tá um barulhão ali fora, Sim. mas a gente tem um cancelamento de ruído, né? Então a gente tem uma outra onda que cancela e produz um outro sinal. E nós conseguimos aqui nos Exato. ouvir tranquilamente. O computador quântico, ele se baseia numa partícula, num átomo, num fóton, num elétron, e essa partícula, ela tem o que a gente chama de um spin, que são 3 eixos. O eixo de rotação, né? X, Y, Z. Então, basicamente, pensa que o computador quântico tem que pegar esse spin. Então, imagina que você tem um tubo que você vai pôr uma bolinha e que você tem que fazer aquela bolinha sair de um outro lado numa posição. Então, você aplica essas certas propriedades, né, pulsos eletromagnéticos, para você coordenar o spin, a posição daquela bolinha, para ela sair na posição que ela quer. Certo. Então, o que você vai ter no final, né, é uma partícula que tem um spin que está apontando para um eixo. Certo. Né, e aí você vai medir aquilo. Só que ele é um sistema, né? Então, quando você põe a cerveja para gelar e alguém fica abrindo a geladeira, você grita, peraí, para de ficar abrindo a geladeira que não vai gelar. Porque toda vez que você abre a geladeira, entra calor, você interfere no sistema. Isso. Então, o computador quântico tem isso, que toda vez que eu aplico um pulso lá, o que eu estou medindo, eu estou interferindo no sistema. Entendi. Cada vez que você mede, você está interferindo. Então, assim, em poucas palavras, ele é uma máquina de inferência, assim como o nosso computador, só que ele pensa de uma maneira diferente. Tem tempo para pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta. O podcast oficial do TDC.